Doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicação por meio da mediunidade entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Está no dicionário Aurélio. Origem: Egito, Grécia, Índia, Japão, China. Categorias: alto, comum, baixo e baixo espiritismo. Nós vamos ver isso aí mais tarde, essa parte de baixo aqui. Eu coloquei a definição do Aurélio ali, porque é importante nós termos o termo definido. Seitas como Testemunha de Jeová e seitas como adventistas nos acusam de espíritas. Por que eles nos acusam de espíritas? Porque nós cremos na imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Agora, olha o que está no Aurélio. Doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicação por meio de mediunidade entre vivos e mortos. E a questão da encarnação dos espíritos. O que o Aurélio está dizendo? O Aurélio está dizendo que o espírita acredita que a alma não morre após a morte do corpo, mas ela migra para uma outra vida, para encarnar em outro corpo, para viver uma outra existencialidade. Nós cremos nisso? Então, como é que nós somos espíritas? É incoerência, é maldade da parte deles. Quando eles vêm com essa maldade para cima de mim, eu digo para eles, bom, se eu sou espírita por causa disso, e pagão por causa disso, vocês são ateus. Ah, por quê? Porque os epicuristas e os aristotélicos acreditavam que o indivíduo, ao morrer, para de existir. Vocês sabiam disso? A doutrina epicurista e a doutrina aristotélica da teologia greco-romana, que é pagã, ensinava que o indivíduo, ao morrer, deixava de existir. O que ensinam Testemunha de Jeová e adventistas? Justamente isso. Nós, muitas vezes, ouvimos o termo sono da alma. Não é sono da alma. Quem crê em sono da alma são alguns luteranos, que acredita que o homem morre, o corpo morre, o espírito sai do corpo, vai a Deus, e Deus coloca esse espírito para descansar. Isso é a doutrina do sono da alma. O adventista e o TJ acredita que o homem é uma alma. Então, quando ele morre, literalmente ele para de existir. Para de existir. É aniquilado. Não é sono, não. É inexistência. Então, entre a morte e a ressurreição do corpo, o que existe no adventismo e no jeovismo? Inexistência. Inexistência. Agora, isso existe no kardecismo? Não. Porque não tem ressurreição no kardecismo. O que existe no kardecismo é reencarnação. Então, a alma sai daqui e vai para outro lugar. Inclusive, eles acreditam em reencarnação planetária. Exemplo. No século XVI, no mundo, nós tínhamos 500 milhões de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. O que aconteceu? O que aconteceu é que, segundo os kardecistas, vieram almas de outros planetas. Eu acho que isso faz sentido, porque tem hora que eu acho que a minha esposa é de outro planeta. Está entendendo? Isso está gravando também? Isso pode dar divórcio, eu preciso cortar isso aí. Está entendendo? Mas, obviamente, que isso é um subterfúgio para justificar, porque não era para ter mais que 500 milhões de pessoas no mundo. Se tem 8 bilhões de pessoas no mundo, alguma coisa não está batendo. Aí, nós descobrimos que nós somos ETs. Né? Não é que você viveu em outra vida, você pode ter vivido em outro planeta. Já pensou? Origem. E aqui eu quero explicar uma coisa. A ideia kardecista, o kardecismo nasce na França, com Allan Kardec. Mas essa ideia que está definida aí no Aurélio de vida após a morte e encarnação dos espíritos em outros corpos e subsistência dessa alma através da reencarnação, essa ideia estava na doutrina egípcia, estava nas religiões gregas, nas religiões indianas, japonesas e chinesas. Agora entenda,
Vou te dar uma informação preciosa agora. Todas as religiões que creem em reencarnação, todas, tirando o kardecismo, todas as religiões que creem em reencarnação não acreditam que a reencarnação seja algo bom. A reencarnação é algo mau. Então o cara da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, ele não quer reencarnar. A reencarnação é um castigo. Todas as religiões que creem em reencarnação, você pode evoluir como involuir. Ou seja, você pode nascer uma pedra na outra vida. Você pode nascer uma minhoca na outra vida. Assistiram aquele filme com o Brad Pitt, 7 anos no Tibete? Quando ele vai fazer o mosteiro lá dos monges, aí os monges não queriam que matava as minhocas, que podia ser a sogra de um lá, ou a mãe de um, a tia de outro. Tem tudo isso. Mas aí que está, no hinduísmo, você pode virar uma samambaia. Tem uns irmãos, umas irmãs que conversam com planta, faz sentido. Pode ser sua tataravó. Está entendendo? Então, oi? Oi, tia. Então o que acontece? Veja, irmãos, no hinduísmo, e no budismo também, você pode evoluir e involuir. E no kardecismo? Você pode só parar naquela mesma posição ou evoluir. Por exemplo, eu descobri, um médium espírita me disse, que eu sou de uma tribo muito atrasada que não evolui. O médium espírita me falou, Martinez, você é de uma tribo que nós descobrimos, detectamos aqui, que o pessoal reencarna, mas não evolui. É o teu caso. Eu falei, eu vou continuar assim, viu? Aí ele falou, por quê? Porque eu estou sempre tendo uma oportunidade de evoluir, não é verdade? Ele falou, é verdade. Aí eu falei, mas se você morrer e o que eu acredito estiver certo, você vai acordar no inferno. Aí ele ficou meio assim, né? Ele falou, mas a minha religião então é melhor que a sua. Eu falei, não, a minha é melhor que a sua. É que a sua é que tem umas oportunidades inadequadas. Então é bom você acreditar no que eu creio, porque se você acreditar no que eu creio, você morrer, você vai se dar bem. Agora, se você não acreditar, você vai se dar muito mal. Então, irmãos, preste atenção nisso. Guarda estas informações que é muito relevantes. Tá? Só um adendo para questão do mortalismo, do aniquilamento da alma. Se o indivíduo fosse aniquilado, como creem TJs e adventistas, Paulo poderia falar o que disse em Filipenses 1:21? Como é que o morrer é lucro se eu paro de existir? Faria sentido? Você imagina o velório de um adventista. Daqui o nosso irmão João, hoje está na inexistência, mas um dia voltará a existir. Bem consolador um sermão desse, né? Não é verdade? Isso é pior do que falar que o cara foi para o inferno, porque no inferno ele está vivo ainda, né? Agora, na inexistência, tá? Então é importante essas questões.